Como eu disse para vocês no começo, hoje é o penúltimo atributo que nós vamos estudar, comunicável. E o penúltimo atributo que nós vamos estudar nessa série de estudos que nós nos propusemos a fazer esse estudo de quem é Deus, de quem nós não somos e do que ele compartilha conosco. Então, nós vimos os atributos incomunicáveis na primeira fase e agora na segunda fase, os atributos comunicáveis. E já chegando quase ao final, nós vamos estudar hoje o Deus totalmente verdadeiro. Nós já vimos que Deus é totalmente santo e nos convoca para sermos santas. Vimos que Deus é totalmente amoroso e nos convoca também a sermos amorosos, refletindo o amor que Ele derrama sobre nós, que Ele nos capacita a amar. Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Vimos que Deus é totalmente bondoso, Deus é totalmente justo, totalmente misericordioso, totalmente gracioso, totalmente fiel, totalmente paciente. E hoje nós vamos estudar que ele é totalmente verdadeiro. O nosso texto base, ele é bem conhecido, né? E foi bastante repetido, principalmente na época das eleições. Diz João 8, 31, 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vejam que no primeiro versículo, ele fala se nós permanecermos na palavra. Dá a ideia de continuidade. Não basta conhecer, eu preciso permanecer para que eu seja verdadeiramente discípulo de Jesus. E nós precisamos conhecer essa verdade, e ele promete que essa verdade vai nos libertar. Quem de nós aqui nunca foi tentada a inventar uma desculpa ou alterar a verdade para recusar, por exemplo, um convite para não parecer mal educada? É tentador, não é? Quando alguém faz um convite, nós não podemos ir ou simplesmente não queremos ir, mas mais do que depressa nós tentamos ajeitar uma desculpa, né? Ou alterar uma verdade para justificar a nossa ausência. Será que nós não fazemos isso nunca? Eu sempre tive muita dificuldade com esta área, porque eu creio, né, que a mentira, ela destrói relacionamentos. Da mesma forma que destruiu o nosso relacionamento com Deus, que era perfeito. Foi destruído pela desobediência do homem, porque houve uma mentira, e essa mentira seduziu o homem, que queria ser como Deus. Por isso eu disse antes de nós compartilharmos o louvor, que a mentira esteve no palco da queda. Nós nascemos com a semente da enganação, porque a palavra de Deus diz que nós nascemos em pecado. Em pecado nós fomos concebidas. E Eva, ela foi seduzida por uma mentira. Se nós voltarmos lá em Gênesis 3, nós já vimos no primeiro estudo, né, que em Gênesis também, que nós fomos criadas para refletir a glória do Senhor. E depois, se nós caminharmos um pouco mais para frente, nós já vimos isso também, em Gênesis 3, 1, nós presenciamos o inimigo das nossas vidas seduzindo Eva, e vejam como ele faz. Ele lança primeiro uma dúvida. Ele diz lá em Gênesis 3, 1, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Vejam como ele lança uma dúvida
distorcendo o que Deus disse. Deus não disse que eles não poderiam comer de toda a árvore. Ao contrário, Deus disse que eles poderiam comer de toda a árvore, menos da árvore do conhecimento e do mal. Mas o inimigo vai e distorce a palavra, tentando iludir Eva de que Deus estava retirando algo bom dela. Não comerás de toda a árvore do jardim? E se nós voltarmos um pouco mais para trás, a gente vai ver que não foi isso que Deus falou. E no versículo 4, então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Primeiro, ele lança a dúvida, distorce o que Deus havia falado e nega o que Deus falou, porque ele diz: é certo que não morrereis. Vejam que não é muito diferente nos nossos dias. Nós continuamos sendo seduzidas pelo inimigo, porque muitas vezes situações que são colocadas na nossa frente, as pessoas dizem: não, não tem problema, não é bem assim, né? É muito radicalismo, não é desta forma. É certo que não vai acontecer nada, é certo que você não vai errar. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque a sedução permanece a mesma. E o nosso coração também é inclinado para ouvir essa sedução e ser atraído por ela, porque o nosso coração é enganoso, ele é corrupto. E depois da queda, vejam qual foi a atitude de Adão. Depois da queda, ele também fala em verdades. Veja no versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Uma pergunta simples, né? Onde estás? Deus sabia, nós já vimos que Deus é onipresente, ele sabia onde Adão estava. Mas, mais uma vez, ele estava colocando à prova o coração de Adão. E vejam como Adão responde. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ele não escondeu porque ele estava nu. Ele escondeu porque ele sabia que ele havia desobedecido. E veja a sequência. Ele poderia ter simplesmente respondido: estou aqui, Senhor. Não, ele responde: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Viram a quantidade de justificativa antes da resposta? E ele acabou não dizendo onde ele estava. Ele usou de subterfúgio. Deus continua. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Pergunta simples também. Mas Adão respondeu como? Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. A resposta, de novo, era simples e direta. Mas ele responde: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ele tentou justificar e culpar outra pessoa, fazendo o papel de vítima, antes de responder. Só no final que ele responde que ele comeu o fruto. Mas antes, ele se justificou, jogou a culpa no outro. Só depois ele respondeu. Vocês acham que há muita diferença em aquilo que normalmente nós fazemos quando nós somos confrontadas com o nosso pecado? Principalmente quando nós somos confrontadas com a verdade? Será que nós não respondemos desta mesma forma, tentando responsabilizar o outro? Ah, sim, eu dei essa resposta estúpida, mas foi porque o meu marido me provocou. Eu não sei vocês, mas eu faço isso às vezes, né? E por mais que eu tente, muitas vezes eu me vejo fazendo isso. Lembra que eu falei? Nós nunca podemos perder de vista que
Nós pecamos porque o nosso coração continua inclinado para o mal, mas nós não podemos nos esquecer que a graça do Senhor é maior do que esse pecado. E ela pode me trazer de novo para a rota. O que eu não posso fazer é viver desatenta e pensando sempre, Deus vai me perdoar, então não tem problema se eu pecar. A gente não pode pensar dessa forma. A gente tem que ter a consciência de que nós estamos aqui neste mundo quebrado, neste mundo caído. Nós precisamos caminhar no nosso processo de santificação, pedindo ao Senhor que Ele esteja cada vez mais nos constrangendo a estudar a Sua palavra, a buscar a verdade na Sua palavra. Provérbios 12, 22 diz o seguinte: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. É forte. Provérbios está dizendo que Deus abomina a mentira, mas Ele tem prazer na nossa fidelidade. Vejam, nós já estudamos o atributo fiel. Vejam como ele está entrelaçado aqui com a verdade, porque eu só vou ter compromisso com a verdade se eu for fiel à palavra, se eu for fiel aos mandamentos que estão na palavra. Deus é verdade e Ele é absolutamente verdadeiro, totalmente verdadeiro. Ele define o que é verdade. A cultura em que nós vivemos, ela nos quer levar a acreditar que a verdade é relativa e que somos nós quem dizemos qual é a verdade para nós, né? Existe até uma fala, isso pode ser verdade para você, não é verdade para mim? Mas a verdade, ela é absoluta. E quem diz o que é verdade é o próprio Senhor. E o inimigo das nossas almas, ele continua tentando nos enganar, assim como ele fez com Eva. E ele sugere, né, que se nós pecarmos, certamente nós não morreremos, né? De fato, aqueles que já reconheceram o amor infinito do Senhor, a ponto de mandar o Senhor Jesus para morrer no nosso lugar, ressuscitar ao terceiro dia, vencer a morte, para nos dar a vida eterna, de fato, esses não morrerão. Mas nós não evoluiremos no nosso processo de santificação aqui se nós não virarmos as costas para o pecado. E sempre que pecarmos, confessarmos. Porque a palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, outro atributo, e justo, outro atributo, para nos perdoar dos pecados. Então, Deus diz qual é a verdade absoluta sobre o pecado e diz também qual é a verdade absoluta sobre a graça. Embora os homens tenham mudado isso, vejam Romanos 1, 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Então, embora o homem tenha mudado a verdade de Deus, e nós vemos ao longo do estudo da Bíblia, vários homens, né, e mulheres desobedecendo, descumprindo os mandamentos, pecando, mas a graça de Deus os alcançando e refazendo o caminho deles. Efésios 2:5 diz o seguinte: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Vejam que aqui ele diz a verdade absoluta sobre o pecado. O que é que o pecado produz? Morte. E estando nós mortos em nossos delitos. Mas o que é que houve? A verdade absoluta sobre a graça. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Não de obras, para que ninguém se glorie, né? Porque a nossa tendência é essa, nos gloriarmos dos nossos esforços, mas é pela graça. E nós somos tentadas a crer
que quando nós pecamos acima do que a graça de Deus pode alcançar. Mas é outra, em verdade, é outra mentira que o pai da mentira tenta colocar nas nossas mentes. Nós somos, né, às vezes, seduzidas com essa ideia. Às vezes nós ficamos tão tristes com o nosso pecado que nós pensamos, dessa vez eu não vou conseguir o perdão de Deus. Mas isso é uma mentira, porque a graça é muito maior, ela é infinita, assim como o nosso Deus, e ela cobre multidão de pecado. Mas é preciso que eu confesse. De fato, o pecado não confessado, ele continua ali, me impedindo de caminhar no meu processo de santificação, produzindo prejuízos, tanto no meu relacionamento com Deus, quanto no meu relacionamento com o outro. E por isso é preciso, é imprescindível eu confessar esse pecado. E o que é confessar o pecado? É dizer de forma específica para o Senhor: Senhor, me perdoa, porque hoje eu fui orgulhosa. Eu insisti, eu fui obstinada numa determinada atitude para com meu esposo, por exemplo, ou para com um amigo, ou para com meu filho, e eu deixei que este orgulho, essa obstinação, me cegasse e fiz coisas que eu não deveria fazer, como isso, isso. É importante, minhas irmãs, nós especificarmos o pecado, confessarmos de forma específica. Deus sabe, Deus conhece o nosso coração. Ele conhece até aquelas faltas que nós não conhecemos. Mas é importante que nós confessemos de forma específica, detalhada. Sabe por quê? Para que isso trabalhe o meu coração, para que Deus trabalhe o meu coração, para que eu reconheça genuinamente e me arrependa daquele pecado. Porque se eu sequer nominar o que eu estou fazendo de errado, não haverá arrependimento, né? O nosso Deus, ele é infinito e por isso ele estabelece uma realidade, ele estabelece uma verdade que transcende o que nós podemos compreender. Nós já estudamos, né, que Deus é incompreensível, mas ele é compreensível o suficiente para nós caminharmos no processo da santificação. Lembram disso? Então, a realidade que ele estabelece, da verdade, ela é absoluta e ela é infinita. Mas ele me ensina o suficiente para que eu permaneça nessa verdade. Então, não há relativismo para Deus. A verdade dele é absoluta. E a cultura onde nós vivemos, ela tenta nos fazer acreditar que tudo é relativo, né? Tudo é relativo de acordo com a perspectiva que eu olhe, de acordo com o parâmetro que eu estabeleça. Então, o que Deus declara que é bom, absolutamente bom. O que ele declara que é mal. E nós precisamos crer na palavra, porque é a palavra de Deus, a Bíblia, que vai estabelecer o que é a verdade. Nela é que está a verdade. E essa verdade é revelada para nós através de Jesus Cristo e através da palavra. Lembrando sempre que a nossa perspectiva, ela é limitada, porque nós somos limitadas. Mas toda crença estabelece alguns parâmetros, né? Toda crença busca saber qual é a origem do homem, qual é o propósito para o qual ele foi criado. Existe algum problema relativo ao homem, à sua criação? E qual que é a solução? Qualquer crença vai estabelecer esses 4 pontos. E a fé cristã traz, né, na própria palavra, qual é a nossa origem? Nós já estudamos no primeiro estudo. Nós somos criadas por Deus para refletir a glória dele. Propósito. Então, qual é a nossa origem? Criadas pelo Senhor. Qual é o propósito? Para glorificar a Deus e para sempre nos regozijarmos nele, para termos prazer nele. Mas teve um problema, a queda, o cenário da queda que nós já estudamos também. Nós trocamos a verdade de Deus por uma mentira.
que o inimigo colocou na nossa mente e nos rebelamos. Eva se rebelou, Adão se rebelou. Eles foram seduzidos por essa mentira. Então, isso produziu a morte. Por isso que nós vimos no versículo em Efésios 2:5. E estando nós mortos em nossos delitos. Essa é a nossa realidade, até que sejamos alcançados pela graça remidora da salvação em Cristo Jesus, que é a solução. Deus enviou o seu Filho para nos redimir da morte, para alterar essa nossa realidade que foi imposta pelo pecado, causado por essa mentira e pela desobediência. As duas sempre vão andar juntas. Mentira e desobediência. Verdade e obediência. Não há como separar. Não tem como a mentira estar andando com a obediência. A verdade, além de ser a palavra de Deus e o próprio Deus, ela também é uma pessoa. Jesus, ele veio, viveu entre nós, e aqui entre nós ele disse em João 14:6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vejam, ele é o caminho. O que que o caminho faz? Ele nos leva de um lugar para outro. Nós estávamos mortos em nossos delitos. Qual é o caminho para nos levar para outro lugar? Jesus. Por que que ele é o caminho? Porque ele é a verdade estabelecida na palavra de Deus. E ele é a vida. Este caminho, por ser o caminho da verdade, estabelecido por Deus na sua palavra, ele traz vida. Ele nos tira da morte e nos dá vida. Só que ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim, porque esta foi a solução que o próprio Deus estabeleceu para resolver a nossa realidade da morte, a nossa realidade da consequência da mentira e do pecado. Então, qual que é a ação da verdade de Deus em nós? Nós já vimos que a verdade é a palavra. E Jesus é a revelação disso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só que é uma verdade que não deve ser apenas apreendida e apreendida por mim. Ela deve ser compartilhada. O individualismo, ele é incompatível com a fé cristã. E a mensagem cultural de hoje é essa, vai no sentido contrário, vai no sentido do individualismo. Viva você do jeito que você acha que você deve viver. Viva a sua própria verdade. Tá bom para você? Então tá ok. Siga seu coração. Irmãs, nós já vimos em outros estudos, o nosso coração, ele não é confiável. Ele é tendencioso, ele é inclinado para o mal. Nós nos deixamos atrair por seduções, né? É normal, nós somos assim, nós estamos do lado de cá. Por isso, essa frase, siga seu coração, ela é muito perigosa. Nós devemos seguir a vontade do Senhor, estabelecida na palavra, revelada a nós e ensinada ao nosso coração. Lembra que eu falei que o coração bíblico é a mente? É por isso que eu tenho que estar com a palavra gravada na minha mente, para que eu me lembre desta palavra quando eu precisar, quando eu for tentada, quando eu for provada, quando eu for seduzida por ideias dessa cultura em que nós vivemos. Faça o que te faz feliz. O resto não tem importância. Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. Veja o que está em Jeremias 17, de 7 a 9. Bendito o homem que confia no Senhor
e cuja esperança é o Senhor. Não está escrito aqui que bendito é o homem que confia no seu coração. Está escrito na palavra de Deus: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar o fruto. Vejam o versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E a resposta vem no versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, minhas amadas, a palavra de Deus nos ensina a não confiar no nosso coração. E veja, é enganoso e desesperadamente corrupto. Mas ele diz que bendito, bendito é feliz. Feliz o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então a cultura diz: ah, vai ser feliz, confia no seu coração. Mas a palavra diz: feliz é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. João 8, de 31 a 32, é o nosso texto base, que nós já lemos no início, e que diz que nós vamos conhecer a verdade, e essa verdade vai nos libertar. Libertar do quê? Do pecado. Libertar das amarras do jugo do pecado. E muitas vezes, minhas irmãs, quando nós vamos estudar a palavra, e nós precisamos estudar, nós temos repetido isso aqui, estudo após estudo, porque é na palavra que eu vou aprender em quem eu devo confiar, como eu devo confiar. E muitas vezes, mesmo quando nós estamos fazendo a nossa devocional, nós lemos um versículo e queremos uma aplicação imediata, pessoal, para a nossa vida. Lembram que nós já vimos que tudo tem uma ordem, Deus é um Deus de ordem. Então, a ordem correta para eu aprender a verdade na palavra é abrir essa palavra diariamente, constantemente. Eu preciso ser diligente e constante no estudo da palavra. E quando eu vou ler um versículo, quando eu vou estudar um versículo, eu preciso antes meditar nesse texto e perguntar: o que que significa esse versículo? Não para mim, mas o que que significa? Em que contexto ele foi escrito? Qual era o contexto ali? Qual era a situação? Vai um pouquinho para cima, vai um pouquinho para baixo. Nós precisamos fazer uma interpretação objetiva, cuidadosa, de preferência buscando os originais de uma palavra ou outra, para que nós possamos entender o que que significa aquele versículo. E estejam certas que a partir disso, aí sim, virá a aplicação para o que eu estou vivendo, virá a aplicação pessoal. Entenderam? Não é eu estudar buscando de imediato a aplicação pessoal, é eu estudar, meditar, ruminar, esmiuçar, interpretar, e aqui interpretar não é dar o sentido que eu quero, não. É buscar o significado daquele contexto, daquele trecho. Então, nós somos desafiadas a estudar a palavra de uma maneira diligente, para que nós possamos discernir o falso ensino do verdadeiro ensino. Eva foi seduzida por um falso ensino, deturpado, distorcido. E nós precisamos aprender a discernir o falso ensino do verdadeiro ensino. Pastor Marco Sérgio sempre dá um exemplo de um bancário que vai fazer um curso para saber identificar a cédula falsa. Ele não fica manuseando célula falsa, ele fica exaustivamente manuseando célula verdadeira, porque a hora que a falsa cair na mão dele, ele vai saber que é falsa. Os peritos de arte
para eles, por exemplo, saberem se um quadro de Renoir é falso ou verdadeiro, esse perito não estudou quadros falsos. Ele estudou várias pinturas de Renoir, observando a pincelada, observando os tons, as nuances, a luz, a perspectiva. Por isso, quando cair um quadro falso de Renoir, ele vai saber que não é verdadeiro. Então, da mesma forma, eu só vou saber se alguém está me ensinando algo verdadeiro ou falso se eu conhecer o ensino verdadeiro. Para vocês saberem aqui se eu estou ensinando alguma coisa falsa ou verdadeira, vocês precisam ir lá na palavra. Vocês precisam conhecer o que está na palavra. Peguem os versículos que nós estudamos aqui, chequem, né, para saber se eu estou ensinando algo verdadeiro ou algo falso. É assim que nós devemos fazer, conhecer a verdade para não ser enganado pela mentira. Então, nós precisamos saber que Deus é verdadeiro, precisamos entender como que essa verdade, ela transforma as nossas vidas, e lembram, todo estudo a gente faz essa sequência. Deus é verdadeiro, qual é a ação dessa verdade na minha vida? E agora, como é que eu vou refletir a verdade de Deus através da minha vida? Primeiro, eu tenho que saber que verdade é essa. Isso tem que ser verdade para mim, na prática. Não é só um conhecimento intelectual. Tá? Eu preciso praticar, exercitar essa verdade. E nós precisamos refletir e fazer a diferença, principalmente no mundo de falsidade, de ilusão, né? A gente vive num monte de coisa fake, não é isso? Por muito tempo, essa expressão esteve em quase todas as bocas. Nós precisamos ter cuidado, porque nem tudo que as pessoas falam que é fake. Então, eu preciso saber qual é a verdade, para saber o que é verdadeiro e o que é falso. E como é que eu vou refletir isso, principalmente no mundo que nós vivemos? Nós vamos encontrar em João 8:32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Que foi o nosso texto base. Então, qual que é a vontade de Deus para a nossa vida no que tange a esse atributo? Que nós conheçamos a verdade. Este é o primeiro passo. Segundo passo, João 3 João 1:4. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Então, não basta conhecer a verdade, nós precisamos andar na verdade, caminhar na verdade. Dá a ideia de continuidade. E vejam, no versículo 4 diz: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Não apenas conhecem, mas andam na verdade. Outro passo, que falemos a verdade. Como isso é difícil às vezes, mas Efésios 4:15 nos exorta. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E mesmo quando nós formos falar a verdade, minhas irmãs, nós precisamos falar a verdade em amor. Eu não preciso ser grosseira para falar a verdade. Eu não preciso ser estúpida. Eu não preciso exortar alguém de maneira grosseira. Eu devo dizer a verdade, mas em amor. Nós também devemos ser santificadas na verdade. João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha como é precioso. Santifica-os na verdade. E quem é a verdade? A tua palavra é a verdade. Precisamos nos regozijar na verdade. 1 Coríntios 13:6 diz: não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Encontra alegria na verdade. Mas nós também precisamos obedecer à verdade. 1 Pedro 1:22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos
de coração uns aos outros ardentemente. Então, vejam que é em relação a Deus, é internamente e é em relação ao outro. Vou repetir esse versículo. 1 Pedro 1:22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, nós poderíamos dizer aqui, tendo em vista o amor fraternal verdadeiro, de verdade, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então, a verdade, ela é refletida não apenas no meu relacionamento com Deus, mas também no meu relacionamento com o próximo. É sempre essa ordem, o meu relacionamento vertical e o meu relacionamento horizontal. Se eu não estou obedecendo à verdade, se eu não estou andando em verdade, se eu estou me regozijando com a verdade, se eu não estou sendo santificada na verdade, como que eu vou me relacionar com o outro em verdade, com um amor fraternal verdadeiro, não fingido? Então, como saber que Deus é totalmente verdadeiro pode mudar o meu modo de viver e o seu modo de viver. Que impacto tem saber que Deus é totalmente verdadeiro e nos chama para andar em verdade, para conhecer a verdade, para caminhar em verdade, para nos santificar em verdade? Como é que isso impacta a minha vida? Como é que eu passo a caminhar? Que transformação isso faz na minha vida? Eu gostaria de deixar 3 reflexões com vocês. Em que situações você é mais tentada a mentir ou inventar desculpas? E quando você faz isso, o que é que você está tentando proteger? Segunda reflexão: como o desejo de crescer, na verdade, impacta o seu relacionamento com Deus e com os outros? E o terceiro: como a confissão de pecados está relacionada com andar em verdade? Eu gostaria que vocês pensassem essas 3 reflexões. Não precisa responder para ninguém. Avalie isso diante de Deus. Peça ao Senhor para sondar o seu coração e tente responder honestamente cada uma dessas reflexões. Certamente, se eu fizer isso, se você fizer isso, nós seremos transformados nesta noite. E isso terá um impacto não apenas na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, mas também com o nosso relacionamento com o próximo.